sujos, que nos toma nos braços feridos. Quão grande é esse amor, quão grande é esse amor, capaz de perdoar, purificar, santificar. Oh, quão grande é esse amor, tão lindo e puro, que vem sobre nós na nossa angústia, dor e sofrimento tão profundo. Quão grande é esse amor, que restaura a nossa casa, implanta sonhos em nós, profecias e promessas, certezas de que o melhor está chegando. Quão grande é esse amor, que restaura cada um de nós. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que alegria a gente se encontrar, né? Mais uma vez, para vivermos nesse domingo nosso tempo de culto. E aí, com muita alegria, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30, diz assim, tô rindo que o sonoplasta lá falou para mim segurar o microfone assim, que o pastor tem mania de falar, e quando vê o microfone tá lá no umbigo, né? Então eu esqueço, mas tem que lembrar, tá certo? Marcos capítulo 12, do verso 30 em diante, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E por que essa palavra nessa noite, no início desse culto? Porque esse tempo é a oportunidade para mim e para você de declararmos o nosso amor a Deus e de declararmos o nosso amor uns aos outros. Que bom que você separou um tempo para estar aqui, né? Não é fácil você abrir mão da sua rotina, você parar suas coisas para estar aqui e buscar o Senhor. Mas você fez isso nessa noite. Isso é uma declaração de amor a Deus. Não só por estar aqui, mas por tudo que a gente vai dizer ao Senhor, através das canções, dos nossos momentos de oração, tudo que a gente vai viver aqui. E não é só, né, a importância da gente declarar o nosso amor a Deus, mas também, né, junto disso, declarar o nosso amor uns pelos outros. E aí é quando a gente se encontra, quando a gente se alegra de estar juntos, né? Muitas vezes em como a gente recebe e se despede das pessoas. Não sei se acontece aqui, né? Vou dizer que aqui não acontece, acontece em outro lugar. Mas eu lembrei da minha mãe, que a minha família, né?
de vez em quando dá uma distanciada da igreja, para um tempo de ir. E ela fala assim, quando ela aparece na igreja, né, sempre tem um que olha e fala assim, sumida, apareceu, você aqui, né? E que nós não sejamos esse tipo de pessoa, que a gente saiba declarar o nosso amor uns pelos outros, né? E dizer, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Estou muito feliz de estar nesse culto com você hoje, sabe? Existem jeitos e jeitos, né, da gente dizer. Às vezes a intenção é a mesma, né? Mas muitas vezes a gente acaba não sabendo se expressar. Que você saiba se expressar nessa noite, declarar o seu amor por quem está aqui ao nosso lado, junto cultuando a Deus. E que quando a gente terminar o tempo de culto, na hora de se despedir, que você também saiba expressar esse amor e desejar. Que Deus abençoe a sua semana. Que alegria te encontrar aqui nessa noite, né? Espero te encontrar de novo. Domingo que vem eu estarei aqui, dessa e de outras maneiras. Eu te convido a se pôr de pé e a gente tem um momento de oração, de declarar o nosso amor ao Senhor, né? Agradecer a Deus. Muitas coisas acontecem ao longo da semana e não faltam motivos para a gente agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pela vida, obrigado por esse tempo de descanso, obrigado porque o Senhor está aqui, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, né? No seu coração, com as suas palavras, né? Cada um com a sua expectativa, que você possa orar e conversar com Deus nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo de culto, pela oportunidade de não só nos encontrarmos contigo, Deus, mas também de nos encontrarmos com esta família que através de Cristo Jesus, o Senhor, nos deu. Nos ensina mesmo, Pai, a ser família, trabalha coisa em nossas vidas, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos dê paz, que esse tempo a gente consiga, né, deixar o que ficou em casa, lá em casa, no trabalho, e que o nosso foco seja aproveitar a Tua presença, se através dos louvores, através da palavra, aproveitar esse momento junto com as pessoas que também escolheram cultuar a Ti, Deus. Perdoa os nossos pecados, alguma coisa que fizemos, né, as falhas que cometemos no decorrer da semana, que o Senhor nos perdoe, nos purifique em Cristo Jesus e que nada nos impeça de sentir e de desfrutar da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 2 Coríntios 3 diz que Deus é o Espírito e onde há o Espírito há liberdade. Que a igreja nessa noite possa crer nessa palavra e realmente ter essa liberdade, essa ousadia de adorar, crendo que Deus está aqui nesse lugar. Amém? Maravilhoso
conselheiro Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Aleluia! Ele é Deus conosco, amém? Aquieta teu coração nessa noite. Se coloca na presença de Deus. Diga para Ele assim: ó Deus, em qualquer situação, qualquer momento em que eu viver, eu te louvo. Diga isso para Ele. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia se expressou, nova canção me deste e para ti eu e para ti eu e para ti eu me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti e para ti eu e para ti eu e para ti eu me rendo a ti e para ti eu e para ti eu e para ti eu me rendo a ti. Se rende a Ele. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não aumento em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve.
ser, Espírito ser, teu amor me envolve. Não habito em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste. Até meu ser, Espírito ser, teu amor me envolve. Não habito em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. E para ti eu vou. E para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Sim, eu me rendo, Senhor Jesus, nos teus braços. Eu me rendo, Senhor Pai. Aonde o Senhor me chamar, eu vou, Senhor Pai. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ele te encontro no mistério.
Queremos sim, como Pedro, abandonar os seus medos, suas incertezas, Pai, e caminhar, Senhor Jesus, porque eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para a vida dos teus filhos, Pai. E nessa noite nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor está neste lugar, Senhor, que o Senhor derramou bênção, Senhor, que o Senhor derramou o teu Espírito Santo, Pai. E nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, Senhor. Amém. Eu quero nesse momento orar pelos nossos dízimos e também pelas nossas ofertas, e dizer que quando se trata de missão, né, de Deus, do seu reino, de tudo aquilo que Deus quer fazer, tem três maneiras a gente contribuir para que isso aconteça. Tem 3 formas a gente contribuir com a missão. Uma delas é indo, né? Eu falo de Jesus. Não necessariamente eu fui para outro país, mas onde eu estive, por onde passei e percebi alguém que não conhecia Jesus, eu falei de Jesus para essa pessoa. Outra forma da gente contribuir com a missão de Deus que é realizada de diversas formas é a gente orar por ela, né? É orar por essa igreja, é orar por trabalhos que a gente sabe que acontece, né? Para que Deus esteja ali, para que Deus abençoe e para que haja frutos. E uma terceira forma é contribuindo, indo, orando e contribuindo, né? As nossas contribuições, né, sustentam esta igreja, as nossas contribuições sustentam, né, todos os trabalhos que a gente realiza. E se você nessa noite, nesse momento, tem desejo, né, de investir na missão, de fazer essa missão contribuindo, eu peço que você separe aí o seu valor e juntos vamos orar por isso. Papai, nós queremos te agradecer, né, pelas bênçãos recebidas, né, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela bênção do trabalho, né, pela bênção financeira, por todo o sustento e provisão que tem sido sobre nós. O Senhor é Deus que faz antes, sem esperar nada de nós, sem esperar nada em troca, porque o Senhor é um Deus amoroso, bondoso, gracioso, que já tem nos abençoado. E muito obrigado por isso, Deus, e nós aqui nesta noite queremos dar ao Senhor parte daquilo que o Senhor já nos deu. Portanto, pedimos que o Senhor consagre dízimos, que o Senhor consagre ofertas. E se há alguém aqui no nosso meio, alguém que nos assiste, que vive uma situação de dificuldade ou de necessidade, Senhor, que o Senhor possa usar a vida das pessoas, que o Senhor de alguma forma possa alcançar e abençoar, gerando bênção, trazendo provisão, abrindo porta de emprego, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja, venha aqui à frente e entregue ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta. Agora eu quero chamar aqui à frente as nossas crianças, né? Elas vão estar indo lá para a salinha e antes disso queremos orar por elas. E nós conversamos com o ministério, nós vamos de hoje em diante fazer essa experiência das crianças experimentarem, né, uma parte do culto aqui. Porque senão elas vão lá para o fundo e o culto que elas fazem lá é bom, abençoa, mas aí eles vão crescendo, vão ficando grandinhos, né? E a realidade deles é aquela. Então a dificuldade de voltar talvez para cá. Então para a gente conciliar isso e até desfrutar da participação deles aqui um pouco mais. Eu quero que você ore junto comigo, pedindo a bênção de Deus sobre a vida desses pequeninos. Papai, nós te louvamos por esse tempo de culto e pelas crianças que estão em nosso meio. Deus, que o Senhor as abençoe nesse momento, lá no fundo, na salinha, tendo linguagem apropriada. Deus, que o Senhor seja com a professora, né, com as pessoas que vão auxiliar e conduzir lá,
e que ali também elas possam ouvir a Tua palavra e crescer em Ti. Deus, abençoe eles, em nome de Jesus. Amém. Eu queria avisar, a igreja sobre as nossas atividades da semana. Nessa quinta-feira, às 8 horas, nós vamos fazer um culto um pouco diferente e vai ter um momento de louvor e de adoração na igreja. Vai ser totalmente voltado ao louvor e à adoração, vai ser um culto diferente. Então, te convido a vir, a participar conosco e também nos ajudar a divulgar e convidar outras pessoas. E as nossas demais atividades são que domingo de manhã às 9 horas a escola dominical, domingo às 7 horas o nosso culto, e nesse sábado, geralmente é o último sábado de cada mês, nesse sábado às 8 horas também nós vamos estar tendo uma ministração para os casais. Nesse sábado às 8 horas, ministração para casais. E aí ao final do culto, nós temos um boletim novo que eu imprimi, que tem uma palavra, que tem informações sobre a igreja, que serve para você talvez evangelizar alguém, tem atividade ali para as crianças, então que você use para você aprender, saber um pouco mais sobre a igreja e para talvez entregar esse material para outra pessoa e abençoar alguém com esse material. E também nós temos uma caixinha que tem nome de alimento ali. A gente monta as cestas básicas durante o mês. Alguns alimentos precisam, a gente compra, mas também vocês já têm o costume de trazer de casa algum alimento e entregar ali para que a gente possa montar essas cestas básicas. E aí eles fazem sortido, eles escrevem lá todos os nomes de alimentos nos papeizinhos e se você quiser, pode pedir ou pegar ali ao final do culto com o diácono. E aí depois, quando você retornar ao culto, você traz esse alimento para contribuir na montagem dessas cestas básicas e participar do momento que a gente faz abençoando outras famílias. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 16, verso de número 9. Atos capítulo 16, verso 9. Texto da mensagem de hoje. E o título que eu dei para esta palavra é que Deus age através de nós. Deus age através das nossas vidas. E nesse mês de setembro, nós aproveitamos o tema do Setembro Amarelo, de mês de prevenção ao suicídio, e nós enquanto igreja temos falado sobre as doenças da mente. Não é só a depressão que leva ao suicídio, mas tem outras doenças da mente que muitas vezes nos atrapalham no viver a vida, como por exemplo a ansiedade, como por exemplo o estresse, síndrome do pânico. E a ideia é dizer para a igreja que independente de qual seja, se você vive isso ou conhece alguém que passa por essa situação, de estar deprimido, de estar ansioso, de estar estressado, que Deus tem resposta para isso e pode nos ajudar nessa e em qualquer outra situação. Então o tema do mês é de que em Deus há refrigério para a nossa alma. Nos 2 últimos domingos a gente já falou, primeiro sobre Elias, foi alguém que ficou profundamente deprimido, que desejou a morte, e domingo passado a gente falou sobre Marcos, sobrinho de Barnabé, que também viveu um momento difícil e quis desistir, quis voltar para trás, sabemos que Deus cuidou dele. Hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas, sobre o momento ali em que eles são presos, que eles oram, louvam a Deus, e vamos ver ali um carcereiro querendo tirar a sua vida, mas como Deus usou a vida de Paulo e Silas e pôde salvar não só a vida daquele homem, mas a vida de toda a sua família. E por que hoje é importante a gente falar sobre Paulo e Silas e também sobre esse carcereiro? Porque nós precisamos entender, nós precisamos estar disponíveis e atentos a Deus. E como eu dei o título da mensagem, Deus é Deus que age através de nós. Talvez você não é a pessoa que vive essa situação da depressão, da ansiedade, do estresse, mas você é homem e mulher de Deus que às vezes pode estar ali perto. Deus quer te usar para trazer uma palavra, para fazer uma oração, para conversar, para ajudar aquela pessoa, e às vezes a gente não está disponível, a gente não está sensível e atento à voz de Deus. Então por isso que eu entendo que essa mensagem é importante para nós nessa noite. E aí alguns dias atrás eu estava vendo uma entrevista
E eu vi um exemplo bem prático disso, né, de uma pessoa de Deus se fazer presente em um momento assim. E aí era aquele arqueólogo, né, ele chama Rodrigo Silva, aquele moreninho, tem até um canal na televisão de arqueologia, acho que ele é da Igreja Adventista. Eu vi a entrevista dele e ele falou assim, ele disse que nunca tinha contado isso, mas ele contou que a certa altura da vida dele, ele viveu uma depressão tão profunda assim, que ele precisou ser internado. Ele passou por uma clínica, e ele fala que naquela clínica ele teve o desejo de tirar a própria vida. E aí ele conta assim que em um determinado dia ele pegou a mochila dele, colocou uma corda dentro da mochila, e diz que a clínica tinha um jardim, tinha um lago lá fora, que ele foi lá na beira do lago, sentou já com essa intenção de tirar a própria vida. E aí, cristão, conhecia Deus, né? Pessoas de Deus também passam pela depressão, e isso não é demônio, né? Não é coisa do diabo, é uma doença da mente. E aí diz ele que naqueles últimos momentos ali, ele orou, fez uma oração com Deus, abriu o coração, questionou algumas coisas, e fala que naquele instante, Deus encontrou uma mulher que estava disponível e atenta ao Senhor. Fala assim que Deus falou com uma pessoa lá dentro da clínica, nem era alguém responsável por cuidar dele, estava cheio de coisa para fazer lá, mas Deus falou claramente com ela: o Rodrigo está lá fora e está precisando de você agora. Aí diz que aquela mulher, a chefe, estava até caçando um motivo para mandar ela embora, ela não podia sair dali, mas ela atendeu a voz de Deus, né? Achou alguém para cobrir ela e saiu daquela clínica e foi ali até aquele lago em direção a ele. E diz que naquele momento, quando ela foi, na conversa que ela teve com ele, né, ele, pelo que tinha orado, pelas coisas que Deus confirmou, ele se sentiu amado por Deus. Ele sentiu que Deus amava, que Deus tinha um plano para a vida dele, queria fazer algo através dele, ele desistiu daquela ideia. E quando a pessoa vive a depressão, quer desistir da vida, porque ela acha que não tem mais jeito, que ninguém ama ela, que ninguém se importa com ela, e às vezes inclusive o próprio Deus, né? Então, um testemunho que ele contou, que eu vi esses dias e que eu achei que tinha tudo a ver com a mensagem dessa noite. Assim como essa mulher, a gente precisa estar disponível e atento à voz de Deus. Nós vamos para a palavra, né, e perceber o que Deus nos ensina nessa noite através da sua palavra. Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora eu quero que você pule alguns versículos e vá lá para o versículo 23. Atos 16, agora o verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é ensinamento, é vida, é direção para cada um de nós. Que através dessa palavra o Senhor fale conosco nessa noite, use a minha vida, Pai, como instrumento, como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo, ele teve um sonho. Ele viu um homem que dizia para ele assim: sai daí de onde você está e vai para Macedônia. E o apóstolo Paulo, de imediato, ele atendeu
ao que o sonho tinha dito para ele, e saiu, né, em viagem missionária, para ir àquele lugar. E aí ele vai evangelizar algumas pessoas, né, ele vai libertar uma menina que estava possessa de um espírito mau. Aí o texto, um pouco antes, vai dizer que essa menina trazia muito lucro, né, para os seus senhores, e quando eles viram que Paulo desfez o negócio deles, eles armaram a maior confusão. E aquelas pessoas pegaram Paulo, rasgaram as roupas dele, né, bateram nele, açoitaram eles, e Paulo e Silas foram jogados na prisão. E aí, enquanto eles estavam na prisão, naquele momento tão difícil, o texto vai dizer, né, que eles estavam orando, que eles estavam louvando a Deus. Pensando nesse texto, eu quero destacar algumas coisas nessa noite. E aí a primeira delas é que eu e você, né, se queremos, né, ser pessoas que estão disponíveis, que estão atentas àquilo que Deus quer falar e fazer através de nós, precisamos ter vida de oração. Porque quando eu olho para Paulo, né, na cadeia, em qualquer momento da sua vida, Paulo era um homem de oração. Então, a oração é simples, né? O que é oração? A oração nada mais é do que uma conversa, a gente conversar com Deus. E a conversa é diferente de monólogo, né? Não é eu escrever minha carta, enviar minha oração para Deus e não deixar Deus falar. Em uma conversa, as duas pessoas falam e as duas pessoas se ouvem. Então nós precisamos crer nisso, que Deus é um Deus que fala. Só que o problema, né, é que muitas vezes a gente não sabe viver a oração nesse sentido da conversa, né? De falar, de ouvir, de conversar mesmo. Talvez na nossa forma de pensar, orar é quase igual as crianças fazem, né, quando elas escrevem uma carta para o Papai Noel, né? É só pedidos, né? Eu não preciso falar nada não, Deus, eu só quero escrever, eu quero isso, e só me manda o presente, tá? Não quero ouvir, não quero papo, não quero conversa. Às vezes a gente não quer papo, não quer conversa mesmo com o Senhor. E aí a oração tem pedido, né? A gente pode pedir as coisas a Deus quando a gente ora, mas a oração ela não é só isso, né? Eu aprendi que a oração ela tem 5 coisas que a gente pode fazer. Você pode reconhecer os seus erros, né? Pedir perdão a Deus, uma oração de confissão. Você pode fazer uma adoração, uma parte ali voltada a adorar o Senhor. Deus, como que o Senhor é lindo, Pai, como que o Senhor é maravilhoso. Como que pode uma pessoa igual eu, o Senhor me amar, me receber? O Senhor é lindo demais, Deus. Você pode na sua oração viver o agradecimento, né? Agradecer pela vida, pela condição que você tem, né? Por todas as coisas que Deus tem feito, né? Para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E você pode também interceder pelas outras pessoas. Esse aqui eu acho que é o maior desafio. Que muitas vezes na nossa oração só se trata de mim, da minha carta, do que eu quero. Eu faço a pergunta, né? Tem espaço na sua oração para as outras pessoas? A sua oração alcança alguém além de você mesmo? Porque a oração ideal é a oração que vai ter essas 5 coisas. E aí quando eu vejo Paulo, né? Vejo Paulo orando, né? E me coloco no lugar dele, igual eu falei, a gente quer escrever a carta para o Papai Noel e quer receber o presente. Eu vejo Paulo e Silas ali orando, louvando a Deus, e de repente um terremoto treme as bases da prisão e diz que todas as cadeias se abrem. Qual seria a minha e a sua ideia no lugar do apóstolo Paulo, né? Opa, olha a resposta aí, né? Vamos se levantar, vamos embora, porque Deus respondeu, né? Vamos sair logo daqui. Muito embora eu duvido que o apóstolo Paulo orou para que aquilo acontecesse. Eu acredito que ele era mais maduro, né, do que eu e do que você. Eu me recuso a acreditar que ele estivesse ali reclamando ou pedindo para Deus libertar ele. Eu creio que o apóstolo Paulo estava orando para saber, né, qual é a vontade de Deus. Senhor, eu tive um sonho, o Senhor me mandou aqui, foi por falar de você que eu estou nessa situação. O que o Senhor quer fazer? Porque eu ainda não percebi e eu quero entender. E aí, isso explica, né, por que as cadeias se abriram e todo mundo ficou ali. O apóstolo Paulo estava orando e buscando saber qual é a vontade de Deus. Ele estava esperando Deus falar para ele agir. E é nesse sentido que nós também precisamos orar. Tem um versículo na Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Né? Por que a gente pede e não recebe? Porque estamos orando, pedindo a Deus que seja feita a nossa vontade, e não que seja feita a vossa, né? Que seja feita a vontade do Pai. Então orar é conversar com Deus, querendo entender
qual é a vontade de Deus, né? E saber o que Deus tem para nós. E não impor a minha vontade ao Senhor. Quando a gente entende isso, a gente adquire, né, um coração mais sensível, né? Porque quando eu estou esperando Deus falar, tem uma chance de Deus me usar e tem uma chance de Deus me direcionar. Então, para que haja essa disponibilidade em nós, para que Deus possa agir através de nós, é nesse sentido que nós devemos orar. Orar querendo conhecer qual é a vontade de Deus e o que Ele quer fazer através de cada um de nós. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, né, é a dependência de Deus, né, que Paulo e Silas tiveram ali naquele momento. Porque Deus, na nossa caminhada, em como a gente vive a nossa fé, parece que Deus nunca é suficiente. Parece que sempre precisa de mais alguma coisa. Aí, nesses tempos a gente conversou com a igreja sobre a graça, né? Falando assim, o que significa graça? Fala assim, que graça é favor imerecido, é um presente que você recebeu sem merecer, e você não precisa pagar esse presente, você não precisa fazer nada em troca por esse presente. Mas infelizmente, na nossa forma de viver a fé, a gente acha que a graça, que o amor de Deus, que Jesus que Ele nos deu, que não é suficiente, precisa de mais alguma coisa. Se eu não responder a Deus, se eu não obedecer a Deus, se eu não participar, se eu não fizer algo com as minhas próprias mãos, não vai valer, eu não vou conseguir receber, né? E aí eu entendo que é exatamente por isso que Jesus ele fala que a gente precisa ser como as crianças, né? Porque a criança, né, você pode dar para ela um carrinho elétrico. Vou pensar o presente mais caro que eu consigo imaginar, né? Um carrinho elétrico. A mãe e o pai não tem condição de dar. Chegou um estranho lá e deu um carrinho elétrico. Ela vai pular dentro, vai receber com a maior alegria, não vai nem pensar em como veio, por que veio, eu mereço, eu tenho que pagar alguma coisa por isso. Então, quando Jesus nos ensina a ser como crianças, né, é saber receber as coisas de Deus e depender do Senhor em todas as coisas. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo e para Silas, eu percebo essa dependência, né, na vida deles. E quando que isso não acontece em nossas vidas, né? Porque viver a nossa fé e sempre achar que precisa compensar ou que precisa fazer algo a mais, né? Quando eu não conseguir fazer isso, ou quando as circunstâncias mudarem, geralmente a gente se distancia de Deus, né? Como que eu posso dar um exemplo disso? Pensa na sua vida, né? Às vezes a gente vive uma bênção e a nossa vida melhora, as circunstâncias. Vou usar o exemplo de alguém que ficou rico, por exemplo. Tem pessoas que, se ficar rico, né, a vida vai mudar de tal forma que não vai sobrar espaço para Deus. Assim como também tem pessoas que, se ficar extremamente pobre e vier dificuldade, também a pessoa não vai se lembrar e não vai querer saber mais de Deus. Porque Deus por si só não é suficiente. Precisa a circunstância ser favorável, algo somar, ou eu fazer algo a mais para eu receber aquilo, para eu desfrutar daquela bênção. E depender totalmente de Deus não é assim, né? Não é por esse caminho que a gente deve seguir. Inclusive, hoje de manhã na escola dominical eu citei, né, o Salmo 23, versículo 1. Fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que a gente pensa que significa, né? É que, porque Deus é o meu Senhor, é o meu pastor, Ele vai me dar todas as coisas. Mas não é isso que quer dizer o Salmo 23. Na verdade, a tradução mais certa dele deveria ser assim, ó: o Senhor é o meu pastor e por isso eu não vou sentir falta de nada, porque eu já tenho Deus que cuida de mim. Olha o tamanho de Deus, olha o quão poderoso Ele é, né? Em Deus estão todas as coisas, está tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada além do Senhor. Então é Deus ser suficiente e nós dependermos totalmente dEle. E aí onde que eu vejo isso na vida de Paulo e na vida de Silas? Porque a circunstância para eles mudou e mudou para pior. Eles tinham apanhado, estavam machucados, eles estavam presos, e talvez eu e você no lugar deles ia pensar assim: será que eu entendi o sonho? Será que era de Deus mesmo? Será que eu ter vindo parar aqui não foi coisa da minha cabeça, não? Eu acho que eu entendi alguma coisa errada, acho que é para mim voltar para trás. Falta essa dependência, falta essa certeza. E uma coisa liga a outra, né? Porque falta um pouquinho ali na oração, eu não paro para ouvir Deus falar, para entender o que Ele realmente quer dizer. E aí essa vida mais ou menos que a gente vai levando, né, nos leva a estar sempre nessa incerteza: será que isso é de mim ou será que isso é de Deus? Sempre rola ali uma dúvida, né? Mas por falha nossa, né? Porque Deus, Ele nos dá a certeza e Ele nos traz orientação, né?
Não tem nenhum segredinho escondido aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus se revela totalmente em Cristo Jesus e tudo está claro para mim e para você. O problema da nossa dúvida, da nossa insegurança é porque a gente não para ler, a gente não se aprofunda, nós não temos vivido, né, vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Uma terceira coisa que me chama a atenção é a intenção, né, de Paulo e Silas de anunciar a salvação e de falar de Jesus. Ele tinha uma convicção tremenda ali no seu coração. Eu tive um sonho, apareceu um homem me chamando para vir até aqui, eu sei que esse sonho é de Deus. E olha que Paulo já tinha chegado ali, já tinha pregado sobre Jesus, e pessoas já tinham aceito a Jesus, pessoas já tinham sido libertas, né? Talvez aí você no lugar dele diríamos, não, tá bom, Deus já fez o que tinha para fazer. Mas Paulo tinha uma certeza, né, de que aquilo ainda não era o motivo para o qual Deus o havia chamado. E Paulo estava ali naquela prisão, vivendo todo aquele momento de dificuldade, aguardando a oportunidade de anunciar essa salvação, aguardando a oportunidade de falar de Jesus. E você, no lugar dele, talvez acharíamos, né, que o terremoto foi um milagre. Não, já está tudo certo, o terremoto foi um milagre, vamos sair daqui. Mas eu te digo que o terremoto, ele não foi um milagre. O grande milagre foi a salvação do carcereiro e da família dele. O terremoto foi parte do milagre. O grande milagre é e sempre será salvação. E se o apóstolo Paulo não tivesse essa clareza, se ele não tivesse mantido firme ali em Deus naquele momento, né, aquele homem teria tirado a própria vida. Aquela família estaria vivendo o luto, estaria desamparada e sem conhecer a Jesus. Né? Às vezes vidas se perdem aí fora, né? Vidas se perdem ao nosso redor porque a gente brinca de ser cristão e porque a gente não se aprofunda na palavra de Deus e não vive de verdade aquilo que Ele tem para cada um de nós. E aí eu falo para você, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem e ninguém pode falar sobre aquilo que não conhece. Nós estamos aqui na igreja. Todos vocês já ouviram falar de Jesus e todos vocês têm a Jesus. O pastor Paulo veio aqui esses dias, ele falou, qual que é o critério? Você creu em Jesus? Você aceitou Jesus? Então Jesus habita a sua vida. Então qual que é o problema? Né? Por que eu às vezes tenho dificuldade de falar sobre Jesus? Porque eu não conheço Ele tão a fundo assim. Eu tenho Jesus na minha vida, no meu coração, mas eu não desenvolvi esse relacionamento. É igual alguns homens gostam de fazer, né? Que é andar com o carro sempre na reserva, né? Ah, mas está acabando a gasolina, você não vai abastecer não? Não, vai dar, deixa, isso aqui é mais 4 dias ainda, né? Então a gente traz isso para a nossa vida com Deus e vive ali, sempre na reserva, sempre quase acabando. E como que eu vou ter condição? Eu tenho Jesus, né? Mas eu não tenho o nível de intimidade com Ele que deveria ter. Eu não sei tanto assim sobre Jesus quanto deveria e poderia saber. Então essa é a grande questão. E Paulo tinha essa intimidade, Paulo tinha essa profundidade, ele tinha propriedade para falar com o Senhor. Porque independente da circunstância, se boa ou se ruim, ele sempre estava com o Senhor. Ele não abria mão de Deus de jeito nenhum. Ele dependia de Deus. Que assim também possa ser em nossas vidas. E agora eu levo, né, para aplicação, né? Pastor, de tudo isso que a gente conversa, que pensamos sobre Paulo e Silas, como que eu levo isso para a minha vida? Como que eu posso pôr isso em prática? É igual eu falei sobre vivermos sempre na reserva, né? Sobre fazermos o mínimo, sobre fazermos mais ou menos. Nós não podemos caminhar desse jeito. Uma vez eu ouvi uma frase, acho que era até o título de uma pregação, mas falava assim, ó, você é sem querer ou você é de propósito, né? Você é igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou você tendo a oportunidade de estar com Deus e se aprofundar no Senhor, você vai de propósito, né? Abraça aquilo, se aprofunda mesmo e caminha com o Senhor. A coisa mais simples que eu posso dizer para você nessa noite é que se você sente que tem Jesus, mas que está vazio, que você possa se aprofundar no seu relacionamento com Deus. E como que isso acontece? É vida de oração, é vida de leitura da palavra, é a gente fazer um jejum, né? Aquelas práticas que a gente já teve lá no passado, mas deixou, esqueceu, é resgatar isso e fazer isso ser algo diário, ser algo presente em nossas vidas. Hoje eu vivi algo semelhante, né? Fiz
fiz um compromisso com Deus. Fazia um tempo que eu não fazia jejum, eu já estava incomodado, né? Mas a gente gosta muito de comer, né? É difícil às vezes parar para fazer um jejum. E aí eu acordei 6 horas da manhã. Não consegui mais dormir, desci lá para a sala e falei, bom, vou aproveitar esse tempo, vou ler a Bíblia, né? Vou orar, vou passar um tempo com Deus. E eu já estava incomodado, porque gula é pecado, viu, gente? Ficar comendo mais do que a gente precisa para sobreviver é pecado. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer um jejum, vou começar a ter essa prática diária, não para emagrecer, mas para estar na presença de Deus, para buscar o Senhor, porque isso é algo que eu também percebia que faltava na minha vida, né? O emagrecer é consequência, a menor das consequências, tá? O jejum tem que ser para a gente passar mais tempo com o Senhor. E aí, meio querendo, eu não queria não. Aí eu falei, tá, vou fazer o dia lá, e fui fazer minha leitura da Bíblia. E aí comecei a ler, bem na leitura ali falava sobre jejum e sobre os dias que eu estava pensando. Então tá bom, Deus, tá bom, para fazer, estou precisando mesmo, que eu não ando, né, dedicando tanto tempo assim ao Senhor quando já dediquei lá atrás, então eu vou resgatar isso, vou resgatar os meus momentos com o Senhor. E o texto ainda chamava a atenção, ó, vê bem o propósito do jejum que você vai fazer. Tipo, não é para ficar só sem comer, mas é para você naquele dia usar menos o celular, usar menos a televisão, né? Ler mesmo a Bíblia, orar de verdade, se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Esse é o real sentido e a real intenção. Algo que estava faltando na minha vida que eu fiz. E cada um de vocês sabe, né? Por que o tanque está vazio? O que está faltando? É oração? Ele é a palavra de Deus? Então que cada um de nós possa se posicionar hoje, né, diante do Senhor e buscar consertar isso. E aí que vai abrir um outro parênteses, que é um problema, né, e um erro que a gente muitas vezes comete, né? Porque a gente sai daqui achando que pela nossa própria força a gente vai conseguir fazer, porque eu vou conseguir ter aquele momento todo dia onde eu vou orar, eu vou conseguir ler a Bíblia tanto quanto eu gostaria, eu vou conseguir fazer o jejum, né? Se a gente sair daqui com essa forma de pensar, totalmente errado, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue. Lembra que falamos sobre depender de Deus? Se você não se voltar ao Senhor e for sincera com Ele, Deus, eu não estou com a menor vontade de fazer isso. Eu posso até parar alguns dias, mas eu sei que não vai durar, porque eu não vou conseguir sustentar essa prática pelas minhas próprias forças. Se não for o Senhor me ajudar, se não for o Senhor a encher o meu tanque, eu vou ficar vivendo essa vida cristã mais ou menos, né, de hoje para todo sempre. E aí, olhando para Jesus, né, e em como Ele pode nos ajudar a viver isso, a pôr isso em prática, me lembrei que hoje eu estava conversando com a Patrícia, aí ela chegou e a gente começou a conversar sobre Jesus, aí ela fez uma pergunta para mim assim, ela falou assim, você acha que Jesus, ele fez o melhor dele, né, em todas as coisas que Ele realizou? Você acha que Jesus fez o melhor dele? Aí eu respondi, se eu for responder de pronto, eu digo que sim. Mas se eu for pensar um pouquinho, né, não é que Jesus fez o melhor dele, é que Jesus, ele abriu mão de si para viver a vontade do Pai. E aí, por estar buscando viver a vontade de Deus, é que Jesus conseguiu ser, né, o sacrifício perfeito e suficiente. Mas não foi por mérito, por esforço de Jesus, por algo que ele estava construindo com as próprias mãos. Foi por ele abrir mão da própria vontade e buscar viver a vontade de Deus. E aí eu quero ler um texto com você que está lá em Filipenses, já para a gente caminhar para o fim. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não quer o seu melhor, Deus não quer que você se esforce em construir alguma coisa. O que Deus espera de mim e de você nessa noite? Deus espera que a gente reconheça, Deus, eu não estou passando tanto tempo assim com o Senhor quanto eu deveria, eu não dependo do Senhor, às vezes as circunstâncias me influenciam bastante, eu quero depender do Senhor e quero sair daqui nessa noite contando com a sua ajuda, Deus, para que Deus venha gerar no nosso coração o mesmo sentimento que houve, né, no apóstolo Paulo, né? Eu vivo, e não importa onde eu passar, a minha intenção é estar com Deus, viver para Deus e falar do Senhor. E Deus não nos deixa desamparados de forma alguma, tá? Isso não vai ser uma vida seca. Deus vai conversar com a gente e vai nos dar sinal. Isso é algo meu, mas eu acredito muito que no sonho que o apóstolo Paulo teve, o varão que apareceu para ele tinha a cara e a aparência do carcereiro. Eu acredito muito. Quando ele viu o carcereiro, ele de alguma forma se lembrou do sonho e sabia: tem alguma coisa aqui, Deus me mostrou, eu vou ficar orando, eu vou esperar o momento certo, porque eu sei que Deus vai me dar a oportunidade de falar de Jesus, e não importa o que está acontecendo, não importa o que eu estou passando, porque eu dependo de Deus e é Ele quem me sustenta. Então Deus quer que você saia daqui nessa noite dependendo do Senhor, que você abra seu coração para Ele e se entregue totalmente ao Senhor, porque é a presença de Deus quem vai fazer a diferença e quem vai nos ajudar e nos conduzir em todas as coisas. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, faça por um instante nesse momento a sua oração ao Senhor. Não sei quanto tempo faz que Deus não ouve a sua voz, mas Ele está com muita vontade, né, de te ouvir nesse momento, de conversar com você. Deus provê o fogo e deu o sacrifício. Deus provê o Espírito e o entrego por inteiro. Pai, nós estamos aqui enquanto igreja, Deus, entregues, rendidos, Deus, em teu altar, diante da tua presença, cientes, Pai, de que o Senhor não quer saber do nosso melhor, o Senhor não quer saber do nosso esforço, do que a gente pode pagar, de como a gente pode compensar, o Senhor não quer saber de nada disso. O que Deus está olhando nesse momento é para o nosso coração, e Ele quer saber o quão entregue está a nossa vida na presença dEle nesse momento. Deus quer saber o quanto você depende dEle nesse instante. Deus, através dessa oração, nós queremos abrir os nossos corações, nós queremos entregar a nossa vida
queremos que o Senhor venha nos toque, nós queremos que o Senhor venha nos encha da tua presença, Deus. Isso é algo que não vai acontecer plenamente nessa noite, mas isso é algo que acontece diariamente, na nossa prática de parar, de orar, de ler, de meditar na palavra, de separar momentos na nossa vida para estarmos nos fortalecendo e crescendo em Ti, Deus. Que o Senhor nos ajude, que não seja pelas nossas próprias forças, mas que o Teu Espírito Santo toque os nossos corações, nos incomode, nos faça lembrar, Deus, da necessidade, da importância de estarmos em Tua presença. Porque Deus é tudo para cada um de nós e só o Senhor pode nos sustentar. Portanto, toma conta das nossas vidas nessa noite, Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nessa semana você converse com Deus e busque a ajuda dele para depender cada vez mais do Senhor. Eu não falei isso na mensagem, mas também fica a lembrança para a gente ser como o apóstolo Paulo, um homem de Deus que estava no lugar certo, na hora certa, e que o Senhor pôde usar para salvar uma vida, e salvar não só por não tirar a vida, mas por falar de Jesus e trazer salvação para aquela família. Que você se posicione, esteja atento à voz de Deus e se disponha a ser instrumento nas mãos dele, às vezes para orar, para conversar, para ajudar alguém que necessita, porque essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina, na cidade, na televisão, na distância. Se coloque de pé. Eu quero orar uma última vez, abençoando a sua vida, abençoando a sua semana, impetrando a bênção de Deus. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor começou a falar aqui nessa noite. Que essa palavra não termine aqui, mas que a palavra, os louvores, o tempo de encontro, tudo que conversamos, ouvimos, e dizemos até mesmo uns para os outros, que isso nos toque profundamente e faça diferença em nossas vidas no decorrer dessa semana. Despede a tua igreja nesse momento, Pai. Nos abençoe em todas as coisas, seja na família, seja no trabalho, onde quer que a gente estiver, que ali esteja a tua bênção e o teu cuidado sobre cada um de nós. Recebamos a bênção. E que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre todos nós e também sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.